Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre uma banda que é bem conhecida, porém esse último disco que ela lançou na década de 80 é muito pouco conhecido, quase ninguém conhece. Eu estou falando dos brasileiros aí, dos paulistas do metrô. Na verdade eles não são bem brasileiros, eles são franco-brasileiros, são filhos de diplomatas franceses. A gente tem aí como integrantes o guitarrista Alec, o tecladista Ian, o baixista Xavier e o baterista Roland. E junto com a vocalista Virginie, eles fundaram em 1979 um grupo chamado Gota Suspensa, que bebia bastante da fonte do rock progressivo. E na década de 80, em 1983, eles chegaram a lançar um álbum também titulado A Gota Suspensa. Só que não fez sucesso nenhum, é uma raridade hoje em dia, pouca gente conhece também. É um disco interessante, mas não é muito bem resolvido. Vale dar uma escutada sobre ele ali no YouTube, mas eu não considero assim nada de outro mundo, nada assim incrível. Mas é legalzinho. Depois eles mudaram o nome da banda e também bastante a sonoridade. De A Gota Suspensa eles passaram a ser Metrô. E daí começou já estava na época em voga a New Wave, o Rock Brasil estava bombando na época ali, em 1974, por ali. Então, em 1985 eles lançaram um álbum chamado Olhar e lançaram vários singles, vários compactos também, que fizeram muito sucesso. Entre eles a gente tem Sândalo de Dandy, a gente tem Tudo Pode Mudar, a gente tem também Johnny Love, Tititi, que é uma música da Rita Lee, mas que eles imortalizaram no caso. Porém, em 1986, se eu não me engano, a Virginie saiu da banda, deixou a banda, e os remanescentes recrutaram um vocalista português que na época estava morando no Brasil, que era o Pedro Parque. E em 1987 eles lançaram o que eu considero um dos grandes álbuns e um dos mais injustiçados do rock brasileiro da década de 80. Esse aqui, A Mão de Mal. Não mudaram o nome da banda, que eu acho até que deve ter sido um erro, porque ninguém queria ouvir esse tipo de som. Quem era fã do metrô antigo com certeza não gostava desse tipo de sonoridade, mas é um clássico esquecido, infelizmente. Aqui eles voltam a beber da fonte do rock progressivo, mas com muito mais originalidade, com muito mais pegada. O Pedro Parque era também um letrista excepcional. Ele fazia letras que a princípio eram meio nonsense, não faziam muito sentido, mas depois você analisando melhor as camadas de letra, você conseguia entender mais ou menos o que ele queria dizer. E sempre tinha algo interessante a dizer. Então, o álbum já abre com a faixa título, também A Mão de Mal, que começa ali com o que parece uma música chinesa, mas depois você vê uma guitarra bem estridente, uma guitarra bem onipresente, que lidera aí os outros instrumentos e também um vocal bem delirante do Pedro Parque aí, que o resultado é sensacional. Também outras músicas que eu destaco aqui seriam Atlântico 7 de Novembro, que mostra a principal influência da banda, que é o King Crimson. Apesar deles terem bastante originalidade, de modo algum eles são como uma cópia do King Crimson, mas essa acho que é a que mais lembra assim a banda na qual eles principalmente se inspiraram, e lembra um pouco de Gentle Giant também. Outra música que eu gosto bastante desse disco é Boca, com um início assim com um duelo entre guitarra e teclados, que também fica muito interessante. Depois também, logo após a música Boca, vem outra canção que essa até tocou um pouco em rádios ou até em programas de TV. Eu me lembro quando eu tinha uns 14, 15 anos, não lembro se foi 87, 88, mas foi por aí. Num programa de TV eles chegaram a tocar essa música chamada Gato Preto, que é a música assim menos estranha do álbum em termos de sonoridade, mas mesmo assim é fantástica. Tem um violão meio flamenco aí, umas levadas de bateria bem criativas no caso, e uma letra primorosa também no caso, que fala assim sobre aquelas coisas, aqueles medos que a gente tem, superstições, lua, período da noite, gato preto e por aí vai. E acho que a minha música preferida do disco é a que fecha, a última delas, que é Lágrimas Imóveis, uma balada emocionante, com
um solo de realejo no final e tem acho, alguma coisa parecida com acordeon tocando no meio da música também. Um trabalho de teclado magnífico do Ian e também uma letra também excelente do Pedro Parque e também um modo de cantar bem passional, bem apaixonado também. E o timbre do Pedro Parque lembra um pouco o Dinho do Capital Inicial, mas eu considero o Pedro Parque um vocalista melhor do que o Dinho, com mais técnica, inclusive com uma técnica mais apurada. E em termos de letra, a gente nem se compara. As letras aqui do Metrô dão de 10 a 0 em qualquer letra do Capital Inicial, pode ter certeza disso. Porém, como eu falei, esse disco infelizmente teve um trabalho de divulgação quase que inexistente, a gravadora não se interessou em divulgar esse disco. E acho que desiludidos aí com a falta de sucesso, com a falta de perspectivas, os integrantes o Metrô encerrou suas atividades no ano seguinte, em 1988. Depois, já no século XXI, o Metrô voltaria com aquela formação clássica que ficou famosa na época da New Wave, com a Virginia nos vocais novamente, mas, sem dúvida, o melhor trabalho que o Metrô apresentou é esse aqui, de 1987, A Mão de Mal. Recomendo a quem tiver a oportunidade que procurem as músicas desse álbum. Quem gosta de boa música, pelo menos de música instigante, intrigante, com certeza não vai se decepcionar. E lembrando a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então, por hoje fico por aqui. Espero vocês a próxima terça-feira. Até lá!